Olá pessoal, tudo bem? Então esse gráfico aqui já começou a circular nos vários portais de finanças e na internet como um todo, mostrando aí algumas doenças de origem viral que eclodiram em épocas diferentes. E qual foi a resposta do mercado de ações? Mas o problema é que isso aqui é mercado de ações internacional, né? Aqui tem o ano, eu deixei bem condensadinho o gráfico na tela para a gente conseguir ler aí com alguma nitidez, tá? Então vejam que acho que os dois piores aqui são quando eclodiu a epidemia do IV, né? Que chegou ali a 6 meses ao mercado caindo 10%. E do Ebola, que o mercado aí sofreu mais nos primeiros 3 meses e depois menos 2%, depois recuperou. Então a média geral aqui, pessoal, é que o, o mercado ele pode sentir no começo, em alguns casos, e na maioria das vezes recupera tudo. Uh, Só esse primeiro aqui lá de 81 é que ainda continua 10% negativo, mas recuperou com mais tempo. Na linha azul, onde está marcado o pontinho preto de cada evento desses de saúde pública, tem ali a gente tem no visual a resposta, né? E vejam como também é interessante o efeito do longo prazo, pessoal. Porque esse aqui que aconteceu em junho de 81, a gente vê que a curva cai um pouco ali, né? E depois tem o próximo ano aqui 85. Não sei se levou de repente mais de um ano para recuperar, teria que ver direitinho. Mas vejam como a curva parece algo completamente insignificante para os padrões de hoje, quase 30 anos após. Então veja, pessoal, o longo prazo realmente ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso nos investimentos. A gente não pode tirar isso da cabeça quando a gente faz os nossos investimentos, seja em ações, FIIs ou Tesouro Direto. Que mais que dá para comentar aqui, pessoal? Então, esse susto aí desse vírus aí lá do país lá do Oriente, ele ele ainda não ocasionou isso aqui, mas tem viagens pro país fonte lá do Oriente sendo canceladas. Acho que ainda tem algum estresse aí por vir. E olha aqui que interessante, pessoal. O H1N1 que eu citei no outro vídeo, né, a gripe suína, o mercado estava ali numa tendência de alta e não deu nem bola, ó, foi para 7, 11, 24% de alta. Não abalou a tendência de alta. Muito interessante isso aí. Bom, pessoal, sobre a parte das doenças e da saúde, era isso que eu queria comentar. Agora nós vamos ver uma análise bem interessante aí de dois gestores aí que a gente acompanha nas notícias. Bom, pessoal, tá aí eu abri um pouco mais a tela. Então, para Xavier e Stuhlberger, o Banco Central não deveria cortar juros mais uma vez. Então, lembrem, né, que a gente vem abordando esse assunto no canal. Será que vai de 4,50 para 4,25? Nós não sabemos, né? Nós temos argumentos contra e a favor. Eu tenho, na minha coleção de argumentos, eu acho que nós temos mais coisas a favor da queda do que contra, mas é interessante dar uma olhada na opinião aqui expressada nessa matéria. Lembrando que tudo que eu vou comentar aqui é a minha opinião, é a minha visão sobre esses dois gestores, tá? E eu vou contrapor alguns dados da matéria com coisas que eu penso e alguns dados também. Bom, começando assim, na minha visão, gente, o Stuhlberger, ele é um cara que acredita mais nos juros futuros no Brasil, ele ainda tem posições, e o Xavier, já tem matéria até no Infomoney mostrando que ele vai mais para o câmbio, ele não acredita muito no juro brasileiro nesse momento do mercado. Então tem uma visão antagônica aí dos dois, mas tem essa concordância agora, achando que não deve derrubar mais ainda. Então vamos ver aqui, ó. Levaria 4,25. Para os dois principais gestores, o Banco Central estaria cometendo um erro. Olha aí, interessante. Luiz Stuhlberger,
E Rogério Xavier, né, aqui ele cita, concorda que o nível atual dos juros, que já é o menor da história do país, pode obrigar o Banco Central a antecipar o movimento inverso. Ou seja, ter que elevar a taxa de juros para controlar a inflação. Isso aqui foi num evento no Credit Suisse, então é interessante. Ó. Achamos que o mercado vai empurrar o Banco Central a fazer bobagem, o Xavier, né? Os níveis que temos atualmente já deveriam ser olhados com muito cuidado. Os efeitos da política monetária são sentidos na economia após 9 meses, na inflação depois de 15 a 18 meses. Bom, então vamos ver aqui essa frase. O Banco Central diz que os efeitos da política monetária se dão em 6 meses. Então temos aí uma pequena discordância, né? Eu acho que alguns efeitos já estão sendo sentidos, pessoal. A queda começou no dia 31 de julho, quando cortou de 6,5 para 6. E em dezembro mesmo nós já percebíamos alguns efeitos. Em 5 meses a gente já percebia alguns efeitos. Na inflação depois de 15 a 18 meses. Bom, então se são 15 a 18 meses, um ano e meio, isso aí vai ser lá para 2022. Perdão, metade de 2021. Então até está de acordo com o que o Focus coloca, quando a Selic vai estar em 6 ou 6,25 ou 6,5, alguma coisa assim. Então não vejo nada de muita novidade aqui. No patamar atual, a Selic já colocaria a inflação no centro da meta em 21, afirma Xavier, para que níveis menores de juros são agressivos demais. Em sua visão, se forçar a mão na tentativa de induzir os juros mais longos a níveis menores, por que é importante induzir os juros mais longos a níveis menores, pessoal? Porque são os juros que fomentam o investimento em infraestrutura, em desenvolvimento, ou seja, investimento que fica em coisas que duram muito tempo, em máquinas muito pesadas, né? Então isso é importante também para trazer um crescimento sustentado, para melhorar o índice de desemprego de forma por mais períodos, por mais tempo. O Banco Central pode precisar elevar a Selic a 8% mais à frente. Minha opinião, esse comentário dele aqui, minha opinião, é alopração. Está totalmente fora do que todo o setor aí das finanças está dizendo. Acho que isso aqui é completamente irreal, acho que ele falou besteira. Minha opinião. A economia não está mais pedindo esse estímulo monetário. Não concordo, pessoal. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A economia pede, sim. Aqui, ó, no site do IBGE, a gente vai em estatísticas. Nós temos aqui, ó, as estatísticas econômicas, tá? A gente dá uma olhada ali em indústria, comércio e serviços. E aí vem essas telas aqui. Deem uma olhada na pesquisa mensal, tá, desses vários setores. Vocês vão ver o da indústria negativo, vocês vão ver o dos serviços, se não me engano, o dos serviços abaixo do esperado, positivo, mas abaixo do esperado, e o comércio, será que é o comércio que está abaixo também? Vamos ver aqui. Aqui ele dá o conceito. Agora eu vou penar um pouquinho. Aqui, ó, gente, nós vamos na coluninha da esquerda e tem aqui, ó, principais resultados de novembro de 19. Então aqui, ó, 0,6 no comércio, nos serviços. A gente entra aqui, pesquisa mensal. Vai ler, ó, principais resultados em novembro de 19, ó. Aqui tá com ajuste sazonal tá negativo. O acumulado de 12 meses está positivo. E na indústria é que veio o... Ih, aqui ele está dividindo por tudo. Mas tem uma matéria aqui no... Ele está dividindo... Vamos ver esse aqui. Vamos ver. Esse é o que... Tem uma matéria especial, inclusive, do IBGE sobre o que aconteceu em novembro. Aqui mostra pelos estados. Bom, pessoal, vou ter que deixar para vocês darem uma olhada nisso, mas assim, a argumentação desse gestor, ela é bastante questionável, para dizer o mínimo, tá? Eu ainda acredito que a economia está pedindo, sim, estímulo monetário. Acho muito... Bom, voltando aqui, abre aspas para ele, acho muito perigoso ficar com referencial de juros baixo em relação ao resto do mundo, com o nosso déficit na conta corrente.
Ah, mas o Brasil não está com referencial baixo de juros em relação ao resto do mundo. Não está. O Brasil já deixou de ser o país lá entre os 15 mais, por muitos anos liderou a lista mundial de juros, de pagamento de juros, né? Hoje em dia tem Argentina, tem Turquia pagando muito mais juros. Ah, baixo está os Estados Unidos com 1,5%, países do bloco europeu com juros zero nominal e negativo real, Suíça com negativo nominal, Japão com negativo nominal. Aí ele vem dizer que referencial de juros baixos em relação ao resto do mundo, não. Brasil com juro real ainda, em vários papéis. Desculpa, mas acho que ele falou besteira. Vamos ver aqui. Indicando que os juros deveriam voltar. Olha aqui, pessoal. Em sua última carta aos cotistas divulgada nesse mês, a SPX já havia sinalizado que acreditava que a política monetária já se encontrava bastante acomodatícia, indicando que os juros deveriam voltar a subir neste ano, provavelmente no terceiro trimestre. Isso aí refere julho, agosto e setembro. Julho, agosto e setembro. Bom, não é o que diz as projeções. Não é, tá? Vamos para o Stuhlberger agora. Stuhlberger destacou que, assim como aconteceu com a alta do dólar, existe o risco de que a inflação dê um salto. Aqui sim, acho já uma opinião bem mais. Olha, vejam como realmente a diferença aí do que eles declaram me parece o Stuhlberger muito mais centrado e racional. O que a gente viu? A gente viu em dezembro um salto da inflação. Tá, por um fator específico, mas saltou. Em algum momento pode não ter uma linearidade. Perfeito, concordo. Vejo que essa argumentação é muito mais quente, né? Isso já aconteceu quando vem muito rápido. Ali, foi muito rápido em 2019. Quer dizer, a gente estava ali até meados de outubro, novembro, com uma projeção de inflação de 3 a 13,5 para fechar o ano e pulou para 4,3. Aqui o Stuhlberger fez gol para mim. Na visão do gestor, o Banco Central deveria ter parado o movimento de queda quando a Selic chegou a 4,75. É que não chegou a 4,75, aqui ele se enganou, né? Baixou de 5 para 4,5 numa tacada só. Mas ele ponderou que o próprio economista-chefe da Verde não acompanha a sua visão. Olha aí que interessante, né? Os dois estão na Verde, ele é o manda-chuva lá da Verde, o Stuhlberger, e ele tem um economista-chefe que não acompanha a visão dele. Olha aí que bacana isso, né, pessoal? Que bacana. Em seu último relatório, os gestores da Verde destacaram que mantém um pouco mais de 20% do portfólio no fundo macro alocado em ações no Brasil. Porque aí também tem uma coisa, né? Se começa a subir o juro, como o outro gestor acha, o que acontece? Isso afeta o mercado de ações também, afeta para baixo. Por quê? Porque os custos das empresas voltam a aumentar. Então, pessoal, queria dar aí a minha visão aí desses dois astros, digamos assim, dos fundos brasileiros, tá? Queria pontuar as minhas discordâncias, dizer que é só opinião, e se tem discordância entre o dono da Verde e o próprio economista-chefe dele, né? Eu também tenho o direito de discordar, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.